Olá, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Diário de Maria. Já vamos começar com tudo porque eu quero saber uma coisa de você. E se o que você tanto deseja estivesse mais perto do que você imagina? E se a resposta pela qual você tem orado tanto, talvez ela não chegue através de um milagre, sabe aquele milagre extraordinário? Mas através de uma atitude simples do seu dia. E se o propósito estiver escondido dentro da sua rotina? O que você faria? Você já parou para imaginar isso? Porque muitas vezes a gente espera que Deus fale através de algo muito grande na nossa vida, né? Esperamos aquela porta se abrindo de um jeito sobrenatural, com fogos de artifício, música e a gente passando pelo meio. Muitas vezes a gente espera acontecimentos impressionantes. Aí a gente vai e se depara com Gênesis 24 e que Deus trabalha, entrega algo, mas dentro da rotina diária de uma pessoa. Então a gente vai ver pessoas comuns, a gente vai ver atitudes pequenas que não parecem dizer nada, mas a gente vai ver o extraordinário acontecer. E fora isso, nós vamos falar sobre responsabilidade, fidelidade, sobre o servir, sobre discernimento, sobre os propósitos e as escolhas. Porque algumas das maiores mudanças da nossa vida acontecem em dias aparentemente comuns. Já percebeu? Já aconteceu isso com você? Um dia comum, muitas vezes foi o dia de virada de chave da sua vida e aconteceu algo extraordinário. Então é justamente por isso que o tema da aula de hoje é: o propósito costuma chegar disfarçado de rotina. E para isso a gente vai estudar então, eu falei aqui um pouquinho para vocês, o capítulo 24 de Gênesis. Então a gente teve o episódio anterior da morte de Sara, do falecimento dela, seu sepultamento. E dentro disso Abraão olha e fala: poxa vida, eu preciso casar com meu filho Isaque. Ele chama um dos seus servos, um dos mais antigos, e faz uma aliança, faz ali um voto de confiança com esse servo, pede para que esse servo vá para sua cidade de origem e busque ali uma esposa para Isaque. O servo atende prontamente, pega camelos, algumas ofertas ali, ele se enche de coisa, cavalo, e vai para a cidade natal de Abraão. Quando ele chega em um determinado lugar, ele ora a Deus, ele fala: Senhor, como é que eu vou, ajudar o meu patrão, o meu senhor? Me ajuda, Deus. E aí ele pede um sinal para Deus, fala assim: Senhor, eu vou ficar aqui nesse poço e eu vou saber que a mulher, porque naquela época e no lugar que ele parou ali no poço, as mulheres iam para buscar água para suas casas. Então ele parou ali num ponto estratégico e falou com Deus: a mulher que for para ser esposa de Isaque, Senhor, ela não vai oferecer água só para mim, mas também para os meus camelos. E aí eu saberei que é um sinal teu e que ela serve para ser esposa dele. Fica ele ali e de repente aparece Rebeca. Rebeca prontamente não só oferece água para o servo de Abraão, como também dá água para os seus camelos. Quando ele vê isso, ele fala: é o sinal que eu pedi a Deus. Entrega uma corrente de ouro, aqui fala, a gente imagina como aqueles anéis que colocam no nariz, algumas outras joias. Pergunta para ela onde está a família dela, se ele pode ir junto com ela, se lá eles têm um lugar para que ele fique, para que ele passe a noite. Ela prontamente fala que tem. Ele vai junto com ela, chega na casa dela, ele é super bem recebido pelos seus familiares, fica ali e conta para eles o real motivo dele estar naquele lugar. A família fica, lisonjeada, só que a família pergunta para Rebeca se ela quer ir com aquele homem, para cumprir esse chamado da vida dela, que seria se casar com Isaque. Rebeca, aceita, e eles vão até então, quando ela está chegando próximo aonde Abraão morava, ela encontra com Isaque, eles se veem, se amam e se tornam marido e mulher, e a história acaba por aí, tá bom? É importante, como sempre, você pegar, ler o capítulo completo, porque tem muita riqueza de detalhe, de informação, e aqui eu faço um resumão para você apenas. Vamos entrar nos ensinamentos para a gente entender o que esse capítulo tem para nos mostrar? Nosso primeiro ensinamento é sobre a fé não substituir a nossa responsabilidade. Se a gente analisar, Abraão ele confiava em Deus, mas isso não impediu que ele agisse.
Ele não ficou esperando tudo acontecer porque ele confiava em Deus. Ele olhou para o seu filho Isaac, viu que estava havendo um momento de luto, viu que era bom que ele tivesse uma esposa, e ele traça ali um plano, uma estratégia. Chama seu servo e faz tudo o que a gente viu. Então ele tomou decisão e ele organizou o futuro do filho. O a mais ele deixou por conta da fé. Só que às vezes, como que a gente tá? A gente usa a nossa fé como desculpa para nossa passividade. Ai, não vou entregar currículo. Ai, eu preciso de um novo emprego. Eu vou esperar Deus preparar. Eu preciso de um casamento. Eu vou esperar Deus preparar. Eu quero mudar de vida. Eu vou esperar Deus preparar. E muitas das vezes a gente esquece que Deus só nos entrega aquilo que nós vamos buscar. Então o Senhor, ele faz o impossível na nossa vida. O que seria o impossível? Vou contar algo para vocês aqui, dentro aqui do gancho de emprego. Quando eu era mais jovem, né, tem uma multinacional aqui na minha cidade que é o desejo de todo estudante, de todo universitário estagiar naquele lugar. Não era diferente para mim. E todo ano eu entregava currículo para o projeto de estágio e eu nunca era chamada. Até que em um ano, cansada já de fazer isso e receber só não, eu nem recebia não, né? Nem falavam não para mim, simplesmente não me chamavam. Eu insisti mais uma vez e entreguei e fui chamada. Só que quando eu fui para fazer a entrevista, gente do céu, eu tinha 19 anos. As pessoas daquela idade, elas já falavam vários idiomas, já tinham viajado vários países do mundo e eu trabalhava numa loja varejista do comércio local da minha cidade e fazia uma faculdade mediana. Porém, a minha fé não tirou de mim a minha responsabilidade. Eu entreguei o currículo, eu fui lá, eu dei o meu melhor na entrevista e o Senhor agiu no sobrenatural. Para resumir para vocês, eu fui disputada por 5 departamentos diferentes daquela multinacional. Mesmo sem todos os aspectos acadêmicos que os outros tinham e que estavam me fazendo eu me sentir diminuída. Porque eu tinha outros atributos que para uma empresa também eram interessantes. Então, eu acho que esse aqui é um dos maiores exemplos que a gente pode ver. Então, hoje a gente continua orando por um casamento, só que a gente não amadurece. A gente quer prosperidade, mas a gente não se organiza para receber. A gente quer oportunidade, mas a gente não se prepara. Então, como que vai acontecer o ponto de mudança? Primeiro, entendendo que acreditar e confiar em Deus não é um ponto para a gente ficar parada. É um ponto para gerar movimento, isso deve ser impulsionador. Fé significa caminhar com Deus enquanto Ele está dirigindo os nossos passos, não para você ficar paralisada. Confiar em Deus não significa você cruzar os braços. E aí nós vamos para o nosso segundo ensinamento, que é sobre nem toda pessoa importante ocupar o centro da história. Porque se a gente olhar aqui, o servo de Abraão, ele não foi o protagonista, tanto que a gente não sabe nem o nome dele. Não se fala o nome dele na história. Fala o nome de irmão de Rebeca, que era Labão, mas o nome dele, que vocês verem, protagonizou aí todo. Ele foi o personagem, um dos personagens, fora Rebeca, ele é um dos personagens principais dessa história, desse capítulo, não se fala o nome dele, né? O nome dele quase não aparece aqui. Mas a sua fidelidade mudou completamente o futuro da promessa. Ele foi fiel. Então, ele fez parte da transformação sem ao menos receber o palco. Só que como que nós estamos hoje? A gente tá vivendo uma geração que valoriza apenas visibilidade. Muitos de nós queremos reconhecimento antes de servir. A gente quer aparecer antes de ser, aparecer antes de fazer. A gente quer o destaque antes mesmo de assumir muitas responsabilidades. E Deus continua usando pessoas fiéis nos bastidores. Não é porque você não tá no palco, não tá viralizada no YouTube, no Instagram, no TikTok, não é porque você não tá aparecendo para milhares que você não faz parte de um bastidor extraordinário. Eu vou te contar um exemplo real. Eu fui convidada para ir num podcast sobre mesa posta e o que a mesa simboliza na casa, né, na vida de uma família. Chegou lá para mim, a apresentadora seria a protagonista desse podcast. Porque é óbvio que é assim, né? A pessoa que vai ministrar, que vai dar ali os ensinamentos. E a minha amiga que me convidou, a Ju, um beijo, Ju, foi a protagonista de todo o evento. Porque todas as mulheres ali, gente, eu vou falar todas porque de fato foi 99%, já tinham sido impactadas pelas atitudes ou pela vida da Juliana. Então, ou seja, a Juliana era a protagonista daquele lugar
sem ao menos receber o palco. E isso é lindo, é emocionante. A Juliana era a protagonista daquele lugar sem ao menos estar no palco, porque o podcast não era nem dela, o palco não era nem dela. Ela estava ali como assistindo também, participando também. E ela foi a protagonista. E foi lindo de ver, e eu saí de lá tão impactada que eu falei, eu tenho muito para aprender. Porque ela serviu, se doou, mudou, impactou a vida de outras mulheres e nunca quis e nem pediu palco. Então hoje a gente precisa parar de medir a nossa importância pelo quanto a gente aparece. Existe muita mulher, existe muita pessoa transformando o destino sem nunca ao menos ter recebido palco, sem nunca ao menos ter recebido um elogio. Existem pessoas que mudam destino sem precisar ser o personagem principal. E eu acho que isso é muito lindo, isso é louvável, isso é o poder de Deus agindo. E se você conhece alguém, honre a vida dessa pessoa agora, porque ela merece. E aí eu acho que o terceiro ensinamento, ele já faz uma conexão muito boa, que é o nosso caráter aparecer nos testes, que ninguém sabe que são testes. Por que isso, Jana? Porque Rebeca, ela passou por um teste. Ela sabia? Não. Ela estava num dia normal, indo lá, buscar sua água, chegou, tinha uma pessoa ali e seus animais. Ela não deu água só para o ser humano, mas para os animais também. Ela não sabia que ela estava sendo observada. Ela não sabia que já tinha sido pedido um sinal dos céus para uma atitude dela. Não foi combinado, não foi premeditado. As pessoas não tinham o costume de fazer aquilo para que a gente fale assim, mas era costume, então a pessoa já estava preparada, já estava fazendo. Não, ela simplesmente serviu. Ela simplesmente foi genuína, era o servir genuíno, era o que tinha dentro dela. Só que hoje, a gente vê que muitas pessoas só demonstram bondade quando sabem que estão sendo vistas, avaliadas, procuradas. Muitas de nós só ajudamos quando existe um retorno ou qualquer sinal de um retorno à vista. Muitas vezes nós só servimos quando tem reconhecimento. E a mudança vai acontecer quando a gente entender que o nosso caráter não depende de uma plateia. E quem você é quando ninguém está olhando revela muito mais sobre você do que quem você é no seu Instagram, no seu YouTube, na sua rede social, no seu trabalho, no seu ciclo social. Os maiores testes da vida raramente vão acontecer quando a gente estiver esperando. E totalmente ligado a isso é o quarto ensinamento que vai nos ensinar que o nosso propósito costuma chegar disfarçado de rotina. Ou seja, já falamos sobre. Rebeca estava num dia normal, da sua rotina normal. O que ela fez foi deixar à mostra qual era o seu caráter de servir. E muitas vezes a gente acredita que Deus só trabalha nos grandes palcos, nos grandes momentos, nas coisas extraordinárias da nossa vida. Porém, Ele costuma agir em conversas simples, tarefas comuns do dia a dia, nos dias normais, até naquela dificuldade, naquele problema, sabe, naquele dia ruim. E quando a gente começa a ter essa consciência, a gente começa então a entender que não precisa de algo extraordinário para o nosso propósito aparecer, que pode ser num dia comum de trabalho, do simples fato de você sair da sua casa, chegar no seu trabalho no horário, fazer o melhor possível, o seu propósito começar a aparecer, a gente para de desprezar os dias comuns. Porque a gente tem essa tendência. A gente costuma a valorizar, a comemorar dias extraordinários, que aconteceram coisas diferentes. Ultimamente a gente vive uma rotina empurrada, sem comemorar, sem ver que só o fato de estarmos vivas, com saúde, trabalhando, já é uma vitória. Então, pode ser exatamente naqueles dias simples que Deus esteja construindo algo extraordinário na sua vida. Muitas vezes, o propósito chega vestido de rotina, não se esqueça disso. E para fechar, o nosso quinto ensinamento vai ser que existem escolhas que ninguém pode fazer por você. Naquela época, as famílias tinham total autoridade sobre as mulheres, de definir e decidir com quem ou não elas iam casar, se elas iam ou não aceitar alguma situação. Mas a família de Rebeca teve essa sensibilidade, a gente vê aqui, que seu irmão Labão pergunta para ela se ela quer ir. E ela aceita ir. Então hoje a gente vê que nós costumamos a transferir responsabilidade. A gente chama um mentor para nossa empresa,
A gente culpa ele se algo não der certo. A gente culpa o professor da faculdade, a gente culpa o nosso chefe, o nosso marido. A gente sai transferindo as responsabilidades das nossas escolhas para quem está ao nosso redor. Esperamos também que as outras pessoas decidam por nós. Esperamos muitas vezes que algumas pessoas assumam as nossas escolhas, assumam escolhas que pertencem exclusivamente a nós, para que a gente depois tenha quem culpar. Que maluquice é essa, Marias? E como que a gente muda? Ouvindo conselho, buscando direção, tendo um coração repreensível, ensinável e mais do que nunca, assumindo a responsabilidade pelas nossas decisões. Tomei uma decisão e errei, sou ser humano, vou pedir perdão, me arrepender de todo o coração e vou começar de novo, certo? Conselhos podem apontar o caminho, mas a decisão vai continuar sendo sempre sua. Legal, né? A gente vai aprendendo, a gente vai estudando. E quando eu li, eu acho que eu li coloquei umas 2, 3 vezes, eu gosto de ouvir a Bíblia aqui no meu aplicativo. E eu ouvi umas 3 vezes e eu falei, Senhor, o que nós vamos tirar desse capítulo? E aí a gente vai esmiuçando, e olha, tiramos 5 bons ensinamentos, né? Que maravilha. Eu vou complementar com o 6º ensinamento, que me veio aqui agora, que maturidade é não confundir entusiasmo com direção de Deus. Você já passou por isso? Porque aqui a gente vê um servo orando e logo depois um sinal acontecendo. Só que depois que aconteceu, ele não saiu comemorando, né, imediatamente. Ele seguiu observando, em silêncio, atencioso, e ainda foi buscar uma confirmação. Só que tem algo também, ele não ficou, será, Senhor, me manda mais outro sinal, me manda mais outro sinal. Não. Ele pediu o sinal foi entregue. Ele usou seus próprios meios para confirmar e para tomar uma decisão correta. E hoje, muitas vezes, a gente sai tomando decisão rápida, movidas pelas nossas emoções. Confundimos empolgação com confirmação de Deus. A gente não sabe discernir se é a voz do Espírito Santo ou vozes da nossa cabeça. E por que isso acontece? Falta de relacionamento com Deus. Como que eu adquiro relacionamento com Deus? Joelho dobrado, oração, louvor, leitura da palavra e assistir o Diário de Maria. Vai te trazer direcionamento. Então a gente continua confundindo desejo com direção. Mas o bom é que tem como a gente mudar. A gente precisa começar a observar antes de decidir. A gente precisa ver que nem toda oportunidade é um chamado. Às vezes é só uma oportunidade, é só mais algo que você pode decidir escolher ou não escolher. Nem toda emoção vai ser uma direção de Deus. Por isso que você precisa buscar relacionamento com Deus. Porque maturidade é não confundir entusiasmo com direção divina, tá bom? Então, acabamos. 6 ensinamentos. A gente foi falando, concluímos 6 ensinamentos para você refletir bastante. Então, vamos para as perguntas de reflexão para você aplicar toda essa aula, se for preciso, para o vídeo. E aí a gente vai anotando e você vai respondendo com muita sabedoria e muita verdade para você. Combinado? Vamos lá? Existe alguma área da sua vida que você está esperando Deus agir enquanto você continua parada e não fazendo a sua parte? Você tem medido a sua importância pelo quanto de vezes você aparece ou pela fidelidade com que você serve? Como que você se comporta quando ninguém está observando? Existe alguma decisão que você está tentando transferir para outra pessoa quando é só você que pode decidir? Alguma vez você confundiu ansiedade, emoção ou empolgação com direção de Deus? Responde tudo com muita sabedoria, verdade para você, porque eu não vou ficar sabendo das suas respostas, a não ser que você queira me contar, eu vou me sentir honrada. Mas responde com verdade para você, para que você continue nesse processo de evolução, porque a gente tem sempre que evoluir. Porque no final de tudo, Gênesis 24 não é só uma história sobre casamento, né? É uma história sobre pessoas fiéis, cumprindo cada uma o seu papel, sabendo servir sem saber que estão sendo observadas, servindo porque aquilo está dentro delas. É sobre confiar em Deus sem abandonar as nossas responsabilidades. Aprendemos muito isso aqui hoje, né? A gente aprendeu sobre ter discernimento para reconhecer o que é a voz de Deus e o que é vozes da nossa cabeça.
E a gente aprendeu também a entender que muitas vezes os maiores propósitos vão começar em dias comuns. Então que você nunca despreze aquilo que parece comum na sua vida. Porque Deus tem um hábito de usar momentos simples para revelar propósitos e fazer coisas extraordinárias. E dentro disso, buscando o extraordinário de Deus na nossa vida, vamos orar? Para pedir para Ele abençoar todas nós? Abaixa a sua cabeça, feche os seus olhos, que juntas nós vamos orar. Senhor, queremos te agradecer por esse episódio, por cada uma das mulheres que estão assistindo esse vídeo. E, Senhor, queremos te pedir que nos dê um coração ensinável, nos dê um coração pronto para servir, independente se tem plateia ou não. Pai, nos dê um coração que tenha vontade de ajudar sem precisar aparecer. Um coração que queira ajudar de forma genuína, para mudar destinos, para mudar, Senhor, para mudar pessoas, para melhorar, para contribuir com o reino dos céus. Senhor, desperta em nós sabedoria para saber discernir quando é o teu desejo, a tua direção e vozes da nossa cabeça que vêm para nos confundir. Que as nossas emoções estejam alinhadas à nossa fé, aos teus princípios e ao desejo do teu coração para a nossa vida. Senhor, que nós continuemos andando com sabedoria pelos teus caminhos e que o Senhor continue guiando todos os nossos passos. Senhor, por tudo te agradecemos e te damos graça, em nome do teu Filho, que vive e reina para sempre. Amém. E amém. E que bênção. E mais um episódio maravilhoso. Vocês têm noção que nós já gravamos pouco mais de 24 episódios? Porque nós estamos no capítulo 24 de Gênesis e tem capítulos que eu transformei em 2 partes, porque tinham muitos ensinamentos. Então nós estamos aí com um pouco mais de 24 episódios. Tudo para a honra e glória do Senhor. E eu espero que tenha feito muito sentido para você. E que se fez sentido para você e você ainda não está inscrita nesse canal, se inscreve, pelo amor de Deus. Se inscreve no canal. Curte, compartilha, ativa o sininho, porque quarta-feira tem episódio maravilhoso. Nós vamos lá para Gênesis 25. Vamos ver, Gênesis 25. Os descendentes de Abraão e Queutura. O que vai sair de um capítulo que fala de descendência? Já começa a orar por quarta-feira. Vou orar aqui também, você ora daí que o Espírito Santo vai abrir os nossos olhos e o nosso coração. Tá bom? Diário de Maria no Instagram e no TikTok. Quero você mais perto de mim. Comenta aqui, envia para uma mulher que precisa assistir esse vídeo. Eu te espero quarta-feira nesse mesmo abençoado local, canal e horário. Beijo e até quarta.